eu sou o João Machado e esse é o Zoom Poliedro. Estamos falando de história, história do Brasil. Hoje, Getúlio Vargas. Vamos iniciar uma série de aulas sobre a Era Vargas, começando, obviamente, pela ascensão de Vargas ao poder com a Revolução de 30. Vocês já estão vendo ali Getúlio no centro da imagem. Como é que ele chegou lá? Vamos dar uma olhada? Primeiro, localizar historicamente, contextualizar é muito importante. Nesse caso, por exemplo, antes da Era Vargas, o que a gente tem no Brasil? A gente tem um país que, a partir da proclamação da República, em 1889, até 1929, 1930, que é o período em questão, é dominado pela oligarquia do café com leite, alternando-se no poder políticos de São Paulo e de Minas, estados que controlam a principal riqueza do país, o café. Então a gente tem aí como antecedentes dessa Era Vargas o governo de Washington Luiz, especificamente o último da República Velha, que vai de 1926 a 1930. É uma era em que Washington Luiz, já ciente das necessidades de alteração econômica brasileira, já tem um olhar um pouco diferenciado, é um tanto quanto perfumaria, porém, no geral, ele já começava a olhar para alternativas. Por isso que um dos lemas do Washington Luiz era governar é abrir estradas. É uma gestão que ele já vai tentar pautar em dados e estatísticas, visando justamente ampliar as reservas de ouro do país. Ele já percebeu que a economia está estagnada, o café está sendo produzido numa quantidade muito maior nesse momento da história do Brasil do que a necessidade mundial. E logo em seguida a gente vai ver em alguns instantes, a questão da crise de 29, que vai abalar ainda mais a economia nacional. Vamos adiante, vocês estão vendo aí uma fazenda de café, né, na etapa a que a gente se refere da República Velha, início do século XX. Aqui a gente já está vendo a queima de sacas de café durante o governo Vargas. Por quê? Porque a gente teve a crise mundial do capitalismo, quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Vai prejudicar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Se a gente já tinha excedente de produto no mercado, imagine então a partir de agora que o mercado, além de ter excesso de oferta desse produto, o mercado está quebrado, o dinheiro não existe. E é lógico que o café é um produto que vai sendo aos poucos relegado a uma compra secundária. As importações de café caíram a níveis baixíssimos, os preços recuaram, produtores tiveram que queimar sacas e sacas de café e a partir do convênio de Taubaté isso foi até oficializado como política do Estado para a economia sanear-se pelo menos um pouquinho. A economia brasileira era muito dependente desse gênero e ela foi seriamente abalada. Bom, a oposição, aproveitando essa crise, ela vai às ruas e questiona Washington Luiz. Qual foi a atitude do governo de então? Limitar a liberdade de imprensa e prender os opositores, tratando-os como criminosos comuns. A questão social, segundo o governo da época, é caso de polícia. Quer dizer, não se define no parlamento, não se define a partir de discussões, prenda os opositores. Essa é a ordem dada pelo presidente. É claro que isso vai tumultuar muito mais o ambiente. Bom, a gente vai ter as eleições de 1930, aí vocês já estão vendo a chapa da Aliança Liberal, que vai lançar os candidatos Getúlio Vargas a presidente e João Pessoa, da Paraíba, para vice-presidente. Na foto aqui que a gente tem ao lado do cartaz de campanha, vocês podem ver Getúlio e João Pessoa. A Aliança Liberal é uma reação das oligarquias contra o café com leite. Eles queriam derrubar Minas e São Paulo do poder do governo central brasileiro. Washington Luiz, por sua vez, tinha que indicar um mineiro, ele representava São Paulo, acabou indicando Júlio Prestes, que também era paulista. Isso vai gerar uma ruptura da aliança entre São Paulo e Minas e vai fazer com que Minas bandeie-se para o lado dos opositores da Aliança Liberal. Os mecanismos de fraude, voto fantasma,
cabresto eleitoral, curral eleitoral, continuaram sendo largamente utilizados. E por conta disso, ocorreu aquilo que se esperava, a vitória de Júlio Prestes, o candidato da situação. Bom, o regime está desgastado, a gente ainda está falando sobre as eleições de 30. As eleições tiveram a vitória do Júlio Prestes, mas o regime está muito desgastado. A crise econômica está tornando ainda mais insustentável a possibilidade de continuidade das oligarquias do café com leite, e a gente vai ter, além das oligarquias dissidentes, Minas e os demais estados, o operariado e os tenentes manifestando-se contra a continuidade do regime político. O que faltava? Faltava um estopim, faltava uma motivação, algo que acendesse a chama e gerasse a explosão. E veio ao acaso, com o assassinato de João Pessoa, que era o candidato da chapa do Getúlio Vargas. Esse assassinato ele não tem motivação política, ele é uma querela local, é uma disputa regional. É pessoal a questão, não é política. No entanto, o que acontece? A oposição vai se apoderar dessa situação, do assassinato de João Pessoa, e vai usar politicamente para desgastar ainda mais o governo e levantar as massas contra a continuidade do café com leite. A gente então tem o encaminhamento para a chamada Revolução de 30. Vocês estão vendo aí o Getúlio, né, na foto da Revolução de 30, já vitorioso. Essa intensa agitação popular, como eu escrevi aqui, em virtude da morte do João Pessoa, o candidato a vice, faz com que as oposições agitem o país e a Aliança Liberal, com o apoio de tenentes, peguem armas, lideradas por Rio Grande do Sul e Minas Gerais, o apoio dos estados do Nordeste. A adesão dos militares vai fazer com que o núcleo político do café com leite se enfraqueça e, é lógico, com isso vai haver a deposição do presidente Washington Luiz. O Júlio Prestes nem chega a assumir. Getúlio Vargas é declarado presidente do Brasil. Bom, isso é um pouco da história da Revolução de 30, a primeira parte das videoaulas sobre Getúlio Vargas. Sobre esse assunto Revolução de 30 especificamente, a gente recomenda a leitura do clássico livro Revolução de 30, do Boris Fausto, historiador aqui de muito prestígio, né, nesse assunto. A gente tem também um documentário chamado A Revolução de 30, que foi feito pelo celebrado cineasta Silvio Bach. E há ainda um artigo na revista de História, que está na web, que foi escrito pela Marli Viana, sobre essa revolução renovadora. Ficam aí as dicas. É tudo por hoje, até a próxima.